A melhor forma de aprender inglês é falando em voz alta, estruturas fixas que não mudam e que se repetem várias vezes no dia a dia. Nesta aula, vamos aprender essas estruturas. Vou te encorajar fortemente a repetir em voz alta todas as frases e anotar, pois no final da aula vamos ter um challenge, onde você será desafiado a relembrar tudo que aprendeu. Let's get started. Vamos começar? Nesta aula, vamos trabalhar com WH questions, perguntas com WH. O que? Qual? Em inglês é what? What? Repete com a teacher. What? Muito bem. Perceba que essa letra T aqui de what você pode pronunciar suavemente. Não diga what, diga what. Repete mais uma vez. What? Vamos relembrar como se diz o que, qual em inglês? Você lembra? Então, como se diz? What? Perfeito. A frase ou pergunta: qual é sua cor favorita? What is your favorite color? What is your favorite color? Percebe que o what terminou em T e é uma consoante. Is começou com uma vogal e som de vogal, então junte what com is, fica what is. What is? Isso acontece quando palavras terminam em consoante e a próxima começa com som de vogal. Especialmente quando temos a letra T e imediatamente depois temos um som de vogal, a letra T fica com som de R. Por isso que eu disse what is. Então, pega essa dica e leva para a sua vida, porque você vai usar muito. Essa é uma estrutura fixa. Você sempre vai encontrar esse padrão de som nas palavras. Então, é bom que você aprenda. E é bom que você repita desde já. Vamos lá? What is? Isso, agora vamos repetir a frase inteira. Eu falo, você repete. Vamos lá? What is your favorite color? Isso mesmo. Lembre-se de puxar bem esse your. Alguns estudantes brasileiros de inglês decidem ou deixam para não falar essa letra R do your. Aí acaba falando you. Confunde até your com you. Você acredita? Então, para que você também não cometa esse erro, lembre-se sempre de puxar bem esse R. Então, diga your. Muito bem. Vamos repetir só mais uma vez? What is your favorite color? Vamos relembrar como se diz qual é a sua cor favorita? What is your favorite color? Perfeito. Lembre-se sempre de repetir em voz alta. Isso vai fazer uma enorme diferença no seu aprendizado. O que você disse? What did you say? What did you say? Nessa frase aqui, a letra T, você não precisa nem pronunciar. Olha só, what? What did you say? What did you say? É bem mais fácil do que você dizer what.
Did you say? À medida que você for repetindo e emendando o som das palavras, você vai perceber que é mais fácil linkar o som do que falar palavra por palavra, percebe? Então, repete aqui com a teacher mais uma vez. What did you say? Muito bem. Esse did aqui é um verbo auxiliar. Ele me auxilia ou ele me ajuda a transformar essa frase no passado, né? Então, o verbo disse aqui vem do verbo dizer, que é say, mas eu preciso desse did para transformar essa pergunta no passado. What did you say? Tudo bem? Então, repete com a teacher mais uma vez. What did you say? Isso mesmo. Vamos relembrar como se diz o que você disse? What did you say? Muito bem. Então, a WH question, ou seja, a pergunta com WH aqui, pode ser traduzida como o que ou qual. Qual é sua cor favorita ou o que você disse? Tudo bem? Que horas? What time? What time? What time? What terminou com T e time começou com T. Quando uma palavra termina com a mesma letra que começou a outra palavra, você vai dizer uma vez só e sempre vai ser da segunda palavra. Então, diga what time. Isso, não precisa dizer what time. Não precisa. Diga what time. Bom, que horas é uma variação aí da WH question, né? Nós temos what, que significa o que ou qual, mas quando precisamos perguntar que horas, usamos uma variação da WH question, que é what time? What time? Repete com a teacher, what time? Exato. Vamos relembrar como se diz que horas? What time? Certo? A frase que horas o trem parte? What time does the train leave? What time does the train leave? Percebe? Essa é uma frase no presente, presente simples. Então, usamos o verbo auxiliar does. Ainda mais que trem se encaixa na terceira pessoa do singular. Trem, se você precisar substituir essa palavra, esse substantivo, por um pronome de tratamento, usamos o pronome it. E qual é o verbo auxiliar usado para o pronome de tratamento it? O verbo auxiliar does. Ainda mais que se trata aqui de uma frase no presente simples. Então, relembrando, você não precisa dizer what time, diga what time. Does é um verbo auxiliar. The train, o trem. Parte é leave. Parte ou sai. O verbo sair ou partir é leave. What time does the train leave? Por gentileza, repete com a teacher. What time does the train leave? Ficou muito grande? Então vamos dividir? Repete comigo só a primeira linha, ó. What time does? Certo? Agora repete a segunda linha. The train leave. Mais uma vez. The train leave.
Ok. Agora eu falo a pergunta todinha e você repete, tá bom? Vamos lá? What time does the train leave? Muito bem. Vamos relembrar como se diz em inglês. Que horas o trem parte? What time does the train leave? Perfeito. Onde? Agora vamos aqui para uma outra WH question, pergunta com WH em inglês. Where? Where? Percebe que aqui nessa palavra where encontramos WH? Pois é. Então, em inglês chamamos WH questions, perguntas com WH. É um padrão, você vai encontrar várias vezes. Repete com a teacher. Where? Vamos relembrar? Onde em inglês é where. Isso mesmo. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Junte esse where com are, fica where are, where are. Repete com a teacher. Where are. Mais uma vez. Where are. Certo, agora repete o restante. You going. Mais uma vez. You going. Agora ouve eu lendo a frase inteira, você repete. Where are you going? Ok, muito bem. Vamos relembrar? Para onde você está indo? Where are you going? Perfeito. Where are you going? Quando? Aqui vamos encontrar mais uma WH question. WH. WH question, pergunta com WH. Quando em inglês é when. When. Não diga when, ok? Diga when. When. Perfeito. Vamos relembrar como se diz em inglês quando? When. When. Quando é sua reunião? When is your meeting? When is your meeting? Você também pode pronunciar meeting, não tem problema nenhum, tá? When is your meeting? When is your meeting? Tá tranquilo, belezinha? When com is, junte e fica when is. When is. Repete com a teacher. When is. Your. Repete com a teacher. Your. Puxa bem esse R, tá? Se você não puxar esse R, vai ficar you. Aí não vai fazer sentido nenhum. Já pensou? When is you meeting? O que eu já ouvi de aluno falando when is you meeting não tá escrito. Por quê? Porque não puxa esse R. Agora, por que que não puxa esse R, eu não sei. Mas eu já tô te avisando. When is your meeting? When is your meeting? Repete com a teacher. When is your meeting? Só mais uma vez. When is your meeting? Não é bem mais fácil do que você dizer when is your meeting? When is your meeting? Bem melhor, não é verdade?
Então, repete com a teacher. When is your meeting? Ok. Vamos relembrar? Quando é sua reunião em inglês? When is your meeting? Perfeito. Olha só, então já aprendemos what, where, when. E agora? Quem? Who? Who? Temos aqui WH. WWH. WH question, pergunta com WH. É o que mais encontramos no dia a dia. Quem que não faz pergunta? Acabei de fazer uma pergunta, não é verdade? Então, quem em inglês é who. Aprende isso porque você vai levar para a sua vida. Repete com a teacher. Who. Ok. Como se diz quem? Who. Ok. Quem é aquela pessoa? Who is that person? Who is that person? Who is that person? Repete com a teacher só a palavra person. Person. Olha como fica meio caipira, né? Esse R. Mas não tem problema, quanto mais caipira, melhor. Person. Abre bem a boca para falar. Diga person. Repetiu? Só mais uma vez. Person. Tá bom, muito bem. Parabéns por repetir tanto. Vamos lá. Agora repete a frase inteira com a teacher. Who is that person? Isso. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Tô aqui para te encorajar. Essa é a minha função. Let's go? Repete com a teacher. Who is that person? Ok, vamos relembrar agora? Como se diz quem é aquela pessoa? Who is that person? Ok. Pois é, student. Você acabou de colocar aí na sua conta mais uma pergunta com WH. WH question. Se você puder anotar essas frases em um caderno, com certeza você vai memorizar todas essas informações muito mais. E vai colocar aí na sua memória de longo prazo. Eu realmente quero que você aprenda. Então, é só seguir as orientações. Assistir o vídeo, falar em voz alta e anotar. Não tem erro. É tão simples, mas funciona. Por quê? Why? Why? W, W, H, H. WH question, pergunta com WH, faz parte de uma estrutura no inglês. Então vamos repetir com a teacher. Why? Ok. Vamos relembrar como se diz por quê em inglês? Why? Muito bem. A frase por que você está triste? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Percebe? Então, why, por quê? Você está, are you, aqui trocamos. Em uma frase afirmativa seria you are, mas como é uma pergunta, e eu tenho ali o verbo to be, are, então eu preciso inverter, eu preciso colocar
o verbo to be, que é um verbo auxiliar, na frente do sujeito, que é you. E depois sad, que significa triste. Tudo bem? Essa é a estrutura. Why are you sad? Isso mesmo. Percebe que temos vários verbos auxiliares. O verbo to be, que é are, is, am, é um verbo auxiliar. O does, que é D-O-E-S, é um verbo auxiliar para fazer perguntas no presente simples. Do também é um verbo auxiliar para fazer perguntas no presente simples, para you, por exemplo. Temos também did, é um verbo auxiliar para fazer perguntas no passado simples. Então, sempre que temos perguntas em inglês, precisamos ali de uma palavra para transformar a frase em interrogativa, certo? Então, sempre o que eu quero passar para você é a estrutura fixa é o seguinte: você sempre precisa de um verbo auxiliar para fazer perguntas, sabe? E na maioria das vezes, né? Você está vendo aqui que as WH questions são as primeiras palavras. Você viu what, where, when, who. Agora você acabou de ver why. É a primeira palavra. E depois o verbo auxiliar. Muitos estudantes brasileiros de inglês acreditam que, para fazer uma pergunta, o verbo auxiliar sempre, 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 sempre tem que estar em primeiro lugar. Por exemplo, do you have a car? Are you sad? Does the train leave? Só se for uma pergunta fechada, em que a resposta é sim ou não. Mas se eu tiver uma pergunta aberta, onde eu preciso de o que, qual, quem, por quê, quando, é uma pergunta aberta, né? Onde eu não tenho só como resposta sim ou não. Nesse caso, a WH question vem em primeiro lugar. Aí depois vem o verbo auxiliar. Essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo. Verbo auxiliar é a primeira palavra que eu uso nas perguntas? Depende. Depende, nem sempre. Tudo bem? Se tiver WH question, a WH question vem primeiro. Alright, student? Então, por favor, repete aqui com a teacher. Why are you sad? Mais uma vez. Why are you sad? Muito bem. Vamos relembrar? Por que você está triste? Why are you sad? Qual que opção limitada? Ué, e agora? Já aprendemos que qual que é what, não é verdade? O que será que a teacher quer dizer aqui, hein? Which, which, which. Temos aqui mais uma WH question. Pergunta com WH. Mas como assim qual que opção limitada? Vamos repetir com a teacher primeiro? Repete com a teacher. Which, which. Muito bem. Vamos relembrar, vai. Como se diz em inglês qual que para opção limitada? Which. Certo. Isso mesmo. Beleza. Frase: qual cor você prefere? O branco ou o preto? Which color do you prefer? The white or the black one? Which color do you prefer? The white or the black one? Olha só. Então, realmente, aqui temos opção limitada. O branco ou o preto. Tá limitado, realmente.
Então, não dava para falar what color do you prefer, the white or the black one? Ah, dá até para entender mesmo. Mas quando se trata de opção limitada, realmente o which é o mais apropriado, certo? Então tá bom, vamos usar. Qual cor ou que cor você prefere? Opção limitada, which. Lembra sempre que o which e o what são muito parecidos, é a mesma tradução, porém o what eu tenho várias opções e o which, opção limitada, limited option, limited option, alright? Então repete aqui com a teacher. Which color do you prefer? Mais uma vez, vamos repetir só esse comecinho. Which color do you prefer? The white or the black one? Repete com a teacher. Mais uma vez. The white or the black one? Ok. Então vamos relembrar? Qual cor você prefere? O branco ou o preto? Which color do you prefer? The white or the black one? Ok, student, muito bem. Então, quando você criar as suas próprias perguntas, lembre-se disso. Uma sugestão para você é: você pode anotar aí, né, as perguntas que foram criadas aqui para essa aula, e do lado você pode criar a sua própria pergunta. Pode ser bem parecido, porque aí você monta até a sua pergunta rápido, não tem que pensar muito, né? E aí, aos pouquinhos, você vai aprendendo inglês. Você vai colocando informações na sua mente aos poucos. Não precisa colocar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque aí fica difícil de assimilar, né? Então, você vai fazendo isso, vai anotando, vai criando as suas próprias perguntas, porque aí as dúvidas vão surgindo na sua mente. Você pode me perguntar aqui nos comentários, que com certeza eu vou te responder. E aí você vai treinando o seu inglês e vai melhorando. Mas nada como se expor ao idioma. Você precisa se expor, senão você não vai desenvolver, entende? Então, é sobre. Nessa aula estamos aprendendo estruturas fixas WH questions. Será que tem mais? De quem? Whose? Whose? De quem? Whose? Você já tinha ouvido falar nessa WH question? Escreve aqui para mim nos comentários se whose é nova ou não. Mas o mais importante é repetir. Repete com a teacher. Whose. Só mais uma vez. Whose. Ok. Vamos relembrar como se diz em inglês de quem? Whose. Perfeito. De quem é este livro? Whose book is this? Whose book is this? Mais uma vez. Whose book is this? Eu vou falar mais uma vez e você repete, tudo bem? Whose book is this?
Vamos lá, student. Mais uma vez. One more time. One more time. Whose book is this? Agora eu vou falar num pace mais natural, vou falar num ritmo mais natural. Whose book is this? Não foi rápido, foi natural. Whose book is this? Toda vez que você for pronunciar uma pergunta, realmente coloque a entonação na sua voz de pergunta. Muitos estudantes brasileiros de inglês leem uma pergunta como se fosse uma afirmação. Aí fica difícil saber que é uma pergunta, né? Ainda mais se você tiver uma WH question, uma pergunta com WH, aí que você tem que prestar atenção na sua entonação mesmo. Não diga whose book is this? Nem pensar. Diga whose book is this? Whose book is this? Agora é com você. Whose book is this? Muito bem, perfeito. Vamos relembrar como se diz em inglês de quem é este livro? Whose book is this? Perfeito. Mais uma WH question para conta ou para o seu notebook, o seu caderno e para sua memória de longo prazo. Se você está gostando desta aula, deixe o seu like, se inscreva no canal Listen and Repeat. Aqui você encontra vários vídeos com várias aulas trazendo como que você pode aprender inglês com estruturas fixas, montando frases. É importante que você aprenda frases, aliás, palavras dentro de um contexto. Se você apenas aprender lista de palavras soltas, não faz sentido. É bem melhor aprender dentro de um contexto. Que contexto? Dentro de uma frase, dentro de um texto, mesmo que ele seja simples. Na verdade, a simplicidade é a melhor coisa para você aprender inglês. E aqui no canal Listen and Repeat você encontra muito desse tipo de conteúdo. Por isso eu te convido a se inscrever no canal Listen and Repeat e curtir o vídeo, porque quanto mais você interage, mais a plataforma vai entregar esse tipo de conteúdo para você. O algoritmo é muito inteligente e ele vai saber o que você gosta. A quem? Com quem? Em inglês é whom. Whom. Repete com a teacher. Whom. Como se diz a quem ou com quem? Whom. A frase a quem você pediu ajuda? Whom did you ask for help? Whom did you ask for help? Percebe que temos aqui a quem, que é whom, e esta frase está no passado simples, então precisamos de um verbo auxiliar que me ajude a transformar essa frase em uma frase no passado. Por isso temos did. Whom did you ask for help? Repete com a teacher. Whom did you ask for help? Mais uma vez, one more time. Eu falo, você repete. Let's go. Whom did you ask for help? Vamos relembrar? Como se diz em inglês? A quem você pediu ajuda? Whom did you ask for help?
Muito bem, student. Com quem você se encontrou ontem? Whom did you meet yesterday? Whom did you meet yesterday? Whom did you meet yesterday? Então, whom com quem você, you, se encontrou. Temos aqui o did e o meet. Então, o verbo encontrar é meet, mas como eu preciso transformar essa frase em algo assim no passado, então eu uso o verbo auxiliar did. E ontem, yesterday. Essa é a estrutura. Então, eu quero deixar bem claro para você que, primeiro, usamos a WH question, pergunta com WH. Depois vem o verbo auxiliar, que pode ser did, does, do, are, is, am, depende da frase. Depois temos o sujeito, que pode ser you, she, he. Pode até ser outras palavras que representem um pronome, pode ser aqui um nome. Whom did Geisa meet yesterday? Com quem que a Geisa se encontrou ontem? Não é verdade? Pode ser um nome próprio aqui. Depois temos ali um verbo, que é o verbo meet, e depois um complemento. Na maioria das vezes vai ser essa estrutura ou algo parecido. Se você quiser anotar aí no seu caderno, pode anotar. Olha só. WH question mais verbo auxiliar mais sujeito mais verbo principal mais complemento. Tudo bem? Quer que eu repita? Vou repetir para você anotar, tá bom? Estrutura para fazer pergunta com WH question. Primeiro, WH question, pergunta com WH. Segundo, verbo auxiliar, auxiliary verb, mais sujeito, subject, mais verb, que é verbo, mais complement, que é o complemento. Alright? Então você já anotou? Parabéns! Agora vamos repetir para fixar aí na sua memória. Whom did you meet yesterday? Repete mais uma vez aqui com a teacher. Whom did you meet yesterday? Alright. Vamos relembrar? Com quem você se encontrou ontem? Whom did you meet yesterday? Alright. Como? How? Repete com a teacher. How? Como se diz em inglês? Como? How? Exatamente. Como você resolve esse problema? How do you solve this problem? How do you solve this problem? Então, aqui temos mais uma WH question, pergunta com WH. É claro que aqui primeiro apareceu o H e depois o W, né? How, H-O-W, mas mesmo assim ainda temos WH. Ele se classifica como WH question, pergunta com WH. Tudo bem? Então, primeiro temos aí how, que é a WH question, pergunta com WH. Depois temos verbo auxiliar do. Ele está aqui para me dizer que isso aqui é uma pergunta. Temos o sujeito you. Depois temos o verbo solve. E depois temos o complemento. This problem. How do you solve this problem? Essa é a estrutura fixa. Olha só que maravilha.
Quando você aprende dessa forma, tudo fica mais simples. Então é só repetir com a teacher. How do you solve this problem? Repete mais uma vez aqui com a teacher. How do you solve this problem? Muito bem. Vamos relembrar como se diz em inglês como você resolve esse problema? How do you solve this problem? Muito bem, student. Quantos? How many? How many? How many? Repete com a teacher. How many? Como se diz em inglês? Quantos? How many? Quantos irmãos você tem? How many siblings do you have? How many siblings do you have? How many siblings do you have? Student, eu preciso chamar a sua atenção para how many. How many é quantos? Quando dá para contar, contável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos irmãos? How many siblings? Aqui a estrutura é WH question e em seguida um substantivo. Essa é a estrutura. Nas outras frases, a estrutura era WH question e já ia diretamente para o verbo auxiliar. Do, does, did, are, is, am. Mas aqui não. Aqui eu tenho a WH question e logo em seguida tem um substantivo. Isso vai se aplicar para as outras perguntas que você criar com how many. Presta atenção nisso. Aqui então temos aí uma exceção, alright? Mas percebe que elas são bem parecidas? Então não tem como se perder. Não tem como você falar how many do you have siblings? Não, é how many siblings do you have? Quando você criar as suas perguntas com how many, lembre-se disso. Então, repete aqui com a teacher. How many siblings do you have? Excelente. Vamos repetir mais uma vez para você não esquecer? How many siblings do you have? Isso mesmo, parabéns. Vamos relembrar? Quantos irmãos você tem? How many siblings do you have? Excelente. Quanto? How much? How much? Repete com a teacher. How much? Como se diz em inglês? Quanto? How much? Perfeito. A frase quanto custa essa camisa? How much does this shirt cost? How much does this shirt cost? How much does this shirt cost? Percebe, student? Quanto é how much? Logo em seguida temos o verbo auxiliar does, porque é uma pergunta no presente simples.
E o sujeito aqui é uma terceira pessoa no singular, que é this shirt. Então aqui não temos um I, you, he, she, it, you, we, they, mas temos uma palavra que representa it. Aliás, temos duas palavras, né? This shirt, essa camisa. Camisa é um objeto. Então, o pronome usado para substituir um objeto é it. Se eu uso it, eu preciso do verbo auxiliar does. Então, how much does this shirt cost? Então, por que que eu estou repetindo isso aqui para você? Porque eu falei que primeiro é a WH question, depois o verbo auxiliar e depois o sujeito. Mas muitos estudantes brasileiros de inglês acham que sujeito só pode ser um pronome, tipo he, she, it, I, you, we, they, mas não se limita apenas a pronome, e sim a substantivos, a nome próprio. Por isso que eu estou falando isso aqui de novo, porque eu quero que você realmente entenda e aprenda. Então anota aí no seu caderno essa informação, alright? E aí, depois do sujeito, que é this shirt, quando eu falo sujeito, é o que ou quem eu estou me referindo na frase. Depois disso, eu tenho um verbo, que é coast, percebe? Então, temos primeiro WH question, pergunta com WH, depois verbo auxiliar, depois sujeito e, por último, verbo. Em muitas outras perguntas, eu tenho um complemento, aqui não. Então, isso é muito interessante para você saber. É uma estrutura fixa. Lembra que no começo do vídeo da nossa aula eu falei que vamos aprender estruturas fixas que se repetem muito no dia a dia? Então, se você aprender isso daqui, você está encaminhado para a vida. Não é para passar numa prova, é para saber de verdade e tirar toda essa informação da sua mente para você usar quando você precisar, seja numa prova, seja no dia a dia, seja na vida. Olha que interessante, não é verdade? Então vamos repetir com a teacher mais uma vez? How much does this shirt cost? Só mais uma vez, vai. How much does this shirt cost? Isso. Vamos relembrar como se diz em inglês? Quanto custa essa camisa? How much does this shirt cost? Perfeito. Com que frequência? How often? How often? How often? Então, você sabe que how é como e uma variação de how é how often? Com que frequência? Toda vez que você precisar criar uma pergunta neste sentido de com que frequência, use how often. Repete aqui com a teacher. How often? Muito bem. Então, preste atenção aqui nesse T. Não diga often. Não, não precisa. Diga apenas often. Repete aqui com a teacher. How often? Muito bem. Vamos relembrar? Como se diz em inglês com que frequência? How often? Perfeito. Com que frequência você vai à academia? How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Aqui temos a estrutura how often
WH question, pergunta WH. Logo em seguida temos um verbo auxiliar, que é o do. Depois temos o sujeito, que é um pronome de tratamento, you. Depois temos um verbo principal da frase, que é go, o verbo ir. Aqui na tradução está como vai, você vai. E to the gym é o complemento. Então, percebe? Quando se trata de perguntas com WH, essa estrutura sempre vai aparecer. Claro que dá para fazer algumas alterações, mas como eu te expliquei, isso acontece no how many, percebe? Então, é só você comparar uma frase com a outra que você vai encontrar esse padrão, essa estrutura fixa. Quando você aprende inglês de forma organizada, a tendência é que você não esqueça, tudo bem? Então, por isso que esse tipo de aula aqui está sendo apresentada no canal Listen and Repeat. Repete aqui com a teacher. How often do you go to the gym? One more time. Mais uma vez. How often do you go to the gym? Perfeito. Então, vamos relembrar. Como se diz em inglês? Com que frequência você vai à academia? How often do you go to the gym? Excelente. Quanto tempo? How long? How long? Aqui temos mais uma variação da pergunta WH, how, e ela é how long? Quanto tempo? How long? Repete com a teacher. How long? One more time. Mais uma vez. How long? Isso mesmo. Vamos relembrar como se diz quanto tempo? How long? Ok. A frase por quanto tempo devo cozinhar esse prato? É how long should I cook this dish for? 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 How long é uma WH question. Should é um verbo auxiliar ou verbo modal. I, sujeito. Cook, verbo principal da frase. E this dish for, complemento. Should é um verbo auxiliar, é um verbo modal. A diferença de um verbo modal para um verbo auxiliar, na verdade, é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença em que, quando eu uso um verbo modal, que é should, could, can, must, may, eu não preciso mudar este verbo auxiliar de acordo com o sujeito que aparece depois, que é I, he, she, it, né? Por exemplo, quando eu estou no presente simples, eu preciso usar does para he, she, it. E para you, we, they, eu uso do. Mas quando se trata de verbo modal, que é should, could, may, must, can, eu não preciso me preocupar com isso, sabe? Por que que eu tô falando isso? Porque mais uma vez encontramos a estrutura. Primeiro, WH question, depois verbo auxiliar, depois sujeito,
depois verbo principal da frase, depois complemento. Não tem para onde correr, sabe? É isso. Então é só repetir com a teacher. How long should I cook this dish for? Mais uma vez. How long should I cook this dish for? Isso mesmo. Tente criar uma frase com how long para você não esquecer, alright? Vamos lá, student? Como se diz em inglês? Quanto tempo devo cozinhar esse prato? How long should I cook this dish for? Muito bem. Quão longe? How far? How far? Repete com a teacher. How far? Vamos relembrar como se diz quão longe? How far? A pergunta quão longe está o aeroporto daqui é How far is the airport from here? How far is the airport from here? How far is the airport from here? How far? Quão longe? Verbo auxiliar is. Sujeito the airport, o aeroporto. From here, daqui. Então, aqui o verbo to be, que é is, ele tanto fez o papel de verbo auxiliar quanto de verbo principal da frase. Isso acontece, viu? Ele é dois em um. Ele é maravilhoso. Dois em um. Alright? Então é só você repetir com a teacher toda a frase. How far is the airport from here? Vamos repetir só mais uma vez? How far is the airport from here? Ok. Agora vamos relembrar como se diz em inglês. Quão longe está o aeroporto daqui? How far is the airport from here? Quão alto ou qual é a altura? How tall? How tall? How tall? Repete com a teacher. How tall? Como se diz quão alto ou qual é a altura? How tall? Qual é a altura da Torre Eiffel? How tall is the Eiffel Tower? How tall is the Eiffel Tower? How tall is the Eiffel Tower? Repete com a teacher. How tall is the Eiffel Tower? Mais uma vez. Repete com a teacher. How tall is the Eiffel Tower? All right, student.
Então, aqui temos uma variação de how, que é how tall, qual é a altura. Temos logo em seguida um verbo auxiliar, que é o verbo to be, is. Ao mesmo tempo, ele é o verbo principal da frase, lembra? Dois em um. E the Eiffel Tower aliás, o sujeito. Tudo bem? Então, essa é a estrutura. A estrutura é bem parecida com as outras perguntas. How tall is the Eiffel Tower? Vamos repetir pela última vez neste momento. How tall is the Eiffel Tower? Muito bem. Então vamos relembrar como se diz em inglês qual é a altura da Torre Eiffel? How tall is the Eiffel Tower? Muito bem. Quão rápido? How fast? How fast? How fast? A WH question, a pergunta WH é how, e uma variação aqui é how fast? Quão rápido? Então é só você repetir aqui com a teacher. How fast? Perfeito. Vamos relembrar como se diz em inglês quão rápido? How fast? Quão rápido você consegue digitar? How fast can you type? How fast can you type? How fast can you type? Repete com a teacher. How fast can you type? Ok, student. Então, junte can com you, fica can you, can you. Não diga apenas can you, diga can you, new, can you. Percebe? Quando você faz esses links, você consegue falar aí com mais fluência, mais fluidez. Então é só repetir com a teacher mais uma vez. How fast can you type? Isso mesmo. Então, how fast seria aí a WH question, uma variação. Can é o verbo auxiliar, can é um verbo modal. Aqui ele está como verbo auxiliar, né? You é o sujeito, é um pronome de tratamento, you. E type é o verbo principal da frase. Então, eu chamo a sua atenção mais uma vez para essa estrutura maravilhosa que vai te guiar rumo à fluência. Sabendo essa estrutura, ninguém mais te para. Conhecimento é poder. O seu poder agora é criar frases em inglês porque você sabe a estrutura que deve usar. Isso não é maravilhoso? Então é só repetir com a teacher. How fast can you type? Muito bem. Vamos relembrar? Quão rápido você consegue digitar? How fast can you type? Perfeito. Quão profundo? Em inglês é how deep? How deep? How deep? Repete com a teacher. How deep? Você pode repetir mais uma vez, vamos lá?
How deep? Relembrando, tela escura para você, como se diz em inglês, quão profundo? How deep? Perfeito. A frase quão profundo é o rio no meio? How deep is the river in the middle? How deep is the river in the middle? Repete com a teacher. How deep is the river in the middle? Vamos repetir mais uma vez, dividido desse jeito que eu falei, tá bom? É importante repetirmos em etapas para que você consiga repetir a frase inteira sem ficar errando, ok? Vamos lá? How deep is the river in the middle? É isso aí, estudante. Agora você pode repetir a pergunta completamente, alright? Eu vou falar. Vamos lá? How deep is the river in the middle? Vou falar mais uma vez e você repete, alright? How deep is the river in the middle? Maravilha! Você está afiado, afiada. Então, como se diz em inglês, quão profundo é o rio no meio? How deep is the river in the middle? Alright? Muito bem, estudante. Então você pode criar as suas próprias perguntas com how deep, quão profundo. Tem até o nome de uma música que é How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love? Juntando fica How Deep Is Your Love? Quão profundo é o seu amor? É uma música antiga, mas é muito bonita, viu? Vale a pena. Se você digitar por aí How Deep Is Your Love, você vai encontrar. Então é isso, student. É só você anotar e criar as suas próprias frases. We're done. Terminamos. Agora vamos para um challenge, desafio. E o desafio é: eu vou dizer algumas frases em português para você. Vou te dar um tempinho para você me falar como se diz esta frase em inglês, antes que eu fale e apareça a resposta aqui na tela. Então, aproveite este momento para não olhar nas suas anotações aí, no seu notebook, no seu caderno e nem na tela. Então, dessa forma, você vai se desafiar e vai saber se todas as informações que foram passadas aqui para você nesta aula, você realmente aprendeu. É claro que se você achar que não foi muito bem nesse challenge, tudo bem, não se culpe. Você pode assistir a aula de novo, pode estudar o conteúdo, repetir em voz alta várias vezes, até você sentir que realmente você conseguiu. Aqui é só para relembrar tudo que vimos na aula de hoje, tudo bem? Não se esqueça de sempre estudar inglês. Isso vai fazer uma enorme diferença para que você consiga relembrar neste momento challenge tudo que você precisa relembrar. É um hábito que você precisa criar com muita calma, não precisa de pressa. Então, let's get started.
Vamos começar? Como se diz em inglês? Qual é sua cor favorita? What is your favorite color? O que você disse? What did you say? Que horas o trem parte? What time does the train leave? Para onde você está indo? Where are you going? Quando é sua reunião? When is your meeting? Quem é aquela pessoa? Who is that person? Por que você está triste? Why are you sad? Qual cor você prefere? O branco ou o preto? Which color do you prefer? The white or the black one? De quem é este livro? Whose book is this? A quem você pediu ajuda? Whom did you ask for help? Com quem você se encontrou ontem? Whom did you meet yesterday? Como você resolve esse problema? How do you solve this problem? Quantos irmãos você tem? How many siblings do you have? Quanto custa essa camisa? How much does this shirt cost? Com que frequência você vai à academia? How often do you go to the gym? Por quanto tempo devo cozinhar esse prato? How long should I cook this dish for? Quão longe está o aeroporto daqui? How far is the airport from here? Qual é a altura da Torre Eiffel? How tall is the Eiffel Tower? Quão rápido você consegue digitar? How fast can you type? Quão profundo é o rio no meio? How deep is the river in the middle? We're done! Terminamos mais uma vez o nosso challenge.
Congratulations! Parabéns por ter se esforçado até aqui e ter feito esse challenge. Você gostou de aprender inglês com frases? Então, vou deixar aqui uma lista de vídeos ou playlist chamada Monte Frases em Inglês. Você encontra tanto na tela final quanto no primeiro comentário fixado e descrição do vídeo. Se você aprender algumas estruturas fixas em inglês, vai conseguir montar centenas de frases. Nessa playlist, você encontrará vários vídeos te ensinando a montar frases em inglês com estruturas prontas. Aproveite bem! Não deixe de se inscrever aqui no canal, Listen and Repeat, deixe o like no vídeo, me conta aqui nos comentários quantas frases você acertou no challenge e fique atenta, porque teremos muito mais aulas explicando várias estruturas fixas para que você consiga dominar o inglês. See you next class. Te vejo na próxima aula. Bye bye!